Olá, seja bem-vindo ao canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e hoje a gente está dando sequência aqui nos tutoriais de Bubble para você que quer aprender sobre No Code. Vamos aqui então para a tela do computador aqui. Pronto. Estamos aqui então no Bubble, continuando a sequência de vídeos aí. Se você ainda não assistiu os vídeos tutoriais de Bubble aqui no canal Yes No Code, recomendo você ir até a página inicial do canal. Tem uma playlist com todos os vídeos sobre Bubble aqui para você aprender desde o básico, desde a introdução até outros vídeos mais avançados que a gente vai postar aqui no canal, beleza? Bom, show de bola. Então já estamos aqui no Bubble, nesta página em branco. No último vídeo eu falei sobre essa aba aqui lateral e a gente viu várias funções aqui que dava para fazer alteração em relação à página. E agora, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar a explorar alguns elementos aqui, alguns elementos de componentes aqui, né, visuais que você pode utilizar na sua página. Então vamos lá. Primeiro que eu vou mostrar aqui é o botão, tá? A gente vai usar muitos botões aí para navegar, com certeza. E aí é o seguinte, para começar a desenhar elementos aqui, se você já utilizou outras ferramentas aí, até, por exemplo, o Webflow, né, ou o Sketch, existe uma diferença aí entre alguns tipos de ferramentas e como elas funcionam. O Bubble, ele tá dentro de um nicho de ferramentas que deixam você fazer o que você quiser em termos de visual, assim, ele te dá liberdade para posicionar os elementos, para definir o seu tamanho, tudo isso de uma forma bem aberta. Já, por exemplo, algumas ferramentas, elas têm um pouco mais de restrição. Você tem que seguir algumas regras delas. Por um lado, eu acho a flexibilidade boa e por outro lado, eu acho ruim, tá? Boa quando você consegue fazer exatamente o que você queria, e ruim quando você perde um pouco o auxílio da ferramenta para te deixar fazer alguma coisa um pouco melhor, tá? E eu acho que, assim, por exemplo, se você pegar o Webflow, ele tenta replicar muito dos conceitos de um site, de uma página HTML. E a grande diferença é que lá você tem que seguir realmente a construção como se você estivesse fazendo a estrutura de uma página HTML. E aí tudo vai se comportar e geralmente bem próximo como é o código. Você só tem controles visuais para gerar tudo aquilo. Já no Bubble, não necessariamente você precisa seguir dessa forma. Você chega muito mais perto de um contexto de uma ferramenta como o Sketch, Figma, Adobe, onde você desenha tudo e onde você desenhou e do tamanho que ficou é o que vai ficar. Eu acho bom a parte da flexibilidade, mas eu acho ruim a parte onde a gente perde a flexibilidade do HTML em alguns sentidos de auto layout, de encaixar os componentes. Isso me incomoda um pouco no Bubble, mas é assim que ele é e eu não sei, talvez no futuro isso melhore. Então, vou te mostrar o seguinte. Para começar a desenhar aqui, você clica no elemento que você quer. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em Button, tá azul. Tem duas formas. Você vai ver que o seu seletor, né, no mouse vai ficar diferente. E aí você clica e solta. E aí ele vai tipo meio que desenhar um botão para você do tamanho padrão. O texto está meio grande porque no último vídeo a gente alterou o estilo e acabou ficando grandão, mas a gente já ajusta. Então você tem essa opção de clicar e ele vai criar um botão. Eu gosto dessa opção porque meio que ele vai criando botões com o mesmo estilo, tá vendo? De tamanho e tal. E aí, se você precisar aumentar a largura dele, você aumenta. Mas geralmente a altura não é algo que você vai ficar alterando toda hora. Até porque senão você vai ficar com um monte de botões diferentes e isso não é muito legal. É legal você ter sempre consistência.
Mas, se você não fizer isso de clicar aqui e soltar, né? Tipo, você pode desenhar também. E aí, o tamanho que você desenhar vai ficar o seu botão. Eu não gosto muito disso, porque cada hora você desenha de um jeito, de um tamanho diferente. Muito difícil você conseguir padronizar desse jeito. Uma dica que eu dou é sempre olhar aqui, ó, nesse painel, qual que é o tamanho e a altura. Então, você pode vir aqui e, por exemplo, deixar todos com 45 pixels de altura. E uma coisa que aqui não tem e que seria muito bom é a definição do padding, né? Porque o botão, se você começa a colocar mais texto, e até já mostrando aqui, ó, se eu clico, então, aqui, né, para desenhar o meu botão, eu vou desenhando o meu botão, e aí vamos dar uma olhada nos parâmetros aqui nessa barra lateral. Como eu já tinha mostrado no vídeo anterior, aqui em cima é sempre o nome. E preste atenção, porque isso é muito importante. Vou repetir, acho que várias vezes isso. Dar nomes aos seus componentes é algo muito bom e uma boa prática e muito importante. Por quê? Porque você consegue identificá-los depois, tá? Se você começar a desenhar os botões, você vai ver aqui, ó. Button A, Button B, Button F, Button C, Button D, Button A. O que acontece? Conforme você vai criando os componentes, eles vão tendo nomes gerados de forma automática. Mas depois vai ficar difícil de saber o que é o botão A, o que é o botão B, o que é o botão C, enfim. Então é legal você vir aqui, por exemplo, botão, nome, exemplo. Bom, legal. Agora você já sabe que esse botão é o botão nome exemplo. Então sempre dê nomes aos seus componentes, tá? E aí, como eu estava falando, aqui, se você clicar, você altera o texto. Então, texto, exemplo. Legal? E aí é o que eu falei. Quando eu digito texto, exemplo, não cabe, né, aqui dentro o texto completo. Então, ele quebra em 2 linhas. Isso não é esteticamente muito bacana. Então, você tem que vir aqui e aumentar o tamanho do botão. Só que é uma boa prática que a margem entre o texto sempre mantenha uma consistência. Então, o espaço entre o fim do texto, o começo do texto até o fim do botão, seja sempre o mesmo. Senão, vai ficar um assim, outro vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar todo despadronizado. Infelizmente, no Bubbles tem que fazer isso meio no olho. Não tem uma forma muito bacana de tratar os paddings aqui. E padding, para quem não sabe, é o espaçamento entre... vamos supor, um elemento e outro, e nesse caso, entre o texto e a margem do botão. Beleza, então dito isso, não temos esse recurso, mas você pode trocar o texto dessa forma, clicando aqui e editando. Você também pode inserir dados dinâmicos aqui no... Olha a moto. Você pode... É um carro, na verdade. Você pode inserir esses textos aqui dentro, então... Você pode definir que esse botão não seja clicável em algum momento, pode ser alguma necessidade que você tenha. E aqui, esse botãozinho aqui que a gente tem é para começar um workflow. E você vai usar bastante essa função, que é aqui que você vai dizer o que acontece quando esse botão for clicado, né? Então, aqui a gente vai falar tudo o que a gente quer que aconteça para o Bubble e aí realmente a mágica vai acontecer da gente ir para outra página, a gente enviar um formulário, a gente fazer várias coisas. Um detalhe importante que também é o style, né? Aqui temos os estilos. Aqui o Bubble já oferece alguns estilos pré-prontos, né? Então, se você clica nesses estilos, você já vê que o botão já vai trocar o visual dele. E é uma prática muito boa você usar estilos, tá? E criar os seus próprios estilos e talvez até fazer isso antes de começar o seu projeto, para que você já tenha tudo definido e aí depois você parte para a parte de construção, né? Mas você também pode fazer isso durante a criação do seu projeto, vai da sua preferência. O que eu não recomendo fazer, mas bastante gente faz, você pode fazer, claro, é você que escolhe, mas eu não recomendo e eu vou dizer por quê e o quê. Você pode clicar aqui em Remove Style, tá? Então, remover estilo.
Você remove o estilo e automaticamente ele vai te dar as opções para você estilizar esse botão. Você pode trocar a fonte, você pode trocar o tamanho da fonte, como que é o alinhamento do texto, negrito, cor, enfim, tem várias opções aqui. Só que quando você faz isso e você troca o estilo desse botão, aqui tem a cor de fundo também, ó. Então, você pode trocar a cor de fundo, pode trocar a cor de texto. Só que quando você faz isso, você está criando um estilo único para esse botão. E toda vez que você tiver um outro botão, você tem que alterar o estilo em todos eles. O que vai acontecer? Isso aqui vai abrir margem para você ter elementos diferentes na sua aplicação. Isso não é interessante. Você quer que os seus botões que sejam do mesmo estilo, você pode ter grupos de estilos diferentes, mas, por exemplo, os botões primários da sua aplicação sempre tenham o mesmo padrão visual. Então, se você ficar criando esses padrões, alterando isso daqui, vai ser difícil de manter essa consistência, porque cada um dos botões vai ter o seu próprio estilo e você vai ter, alterei aqui, agora tem que alterar aqui. Se você esquecer, vai ficar diferente. Então, o ideal é você vir aqui, criar um novo estilo, dar um nome para o estilo, teste aqui, ó, estilo teste, e dá até para ele já pegar o estilo que você setou para esse botão e criar um estilo. Agora, se eu vier aqui, ó, e colocar esse estilo teste, tá vendo? É o mesmo estilo. E se amanhã eu vier e editar esse estilo, eu venho aqui, troco a cor dele e volto lá para minha página, todos os botões já estão editados e trocados do jeito que você editou. Então, assim, além de mais rápido, é mais consistente e é uma melhor prática. Então, fica a minha dica em relação a isso. Aí aqui tem o Tooltip on Hover. Então, você pode colocar um Tooltip. Quando passar o mouse em cima desse botão, vamos aqui na parte de Preview. Aqui a gente vê como que a aplicação está ficando em tempo real. E aí, ó, quando eu passo o mouse em cima, era para aparecer um tooltip aqui, mas não apareceu. Mas, enfim, é para aparecer o tooltip. Não sei porque não apareceu, mas não vamos focar nesse detalhe. Vamos seguindo. Aqui tem a opção para você marcar. Esse elemento é visível quando a página carregar. Você pode fazer com que o botão não seja visível quando a página carregar. Então, o que acontece, ó, quando a página carregar, ele não aparece. E aí você fazer alguma coisa na aplicação que mostra esse botão. Então, é bom para você já deixar alguma coisa que está planejado para acontecer de acordo com alguma ação que você vai construir. E aí você exibe esse botão quando for necessário exibir. Quando não for, ele não aparece. Sempre que tiver marcado, ele vai aparecer por padrão. E tem essa opção aqui, Make this element fixed with, que é deixar esse botão com tamanho fixo. Se a sua página, que eu falei até no vídeo anterior, for responsiva, o seu botão também vai ser, se você não marcar essa opção. Então vamos desmarcar e vamos vir aqui no Preview, para a gente ver o que acontece, ó. Ele deveria esticar aqui, né? Vamos até ver aqui. Vamos diminuir. Eu não vou diminuir não, tá? Mas se você diminuir a página, ele vai diminuir ou aumentar de acordo com o tamanho da página, tá? Dependendo se você marcou essa opção ou não. Se você não marcou, você pode definir o tamanho máximo que ele vai ter, baseado na porcentagem. E você pode aplicar o tamanho máximo quando a página for diminuída, tá? Caso você queira. Isso é muito de teste e ver o que você quer fazer dependendo do contexto. Vai fazer mais sentido ou não marcar essas opções. Só estou passando por elas para você saber que existem e saber o que elas fazem, tá? E aí, conforme você marca ou não, essas opções, elas aparecem ou desaparecem, tá? Então, aqui vai ser o tamanho, a altura, e aqui, se você quiser, você pode até posicionar o botão, o elemento, né? Não serve só para botão, para todos os elementos,
onde você quer X e Y da página. Então, se você quiser, você pode posicionar especificamente em alguma posição, né? Ou você faz isso de maneira visual também, arrastando e soltando, e ele vai ficar aqui exatamente. Rotation Angle, o ângulo de rotação. Se você quiser fazer com que o elemento fique rotacionado, então você pode alterar isso aqui. Não vejo muita utilidade para botão isso acontecer, mas existe. Tem a opção de Replace e Delete, você pode substituir esse elemento por um outro. Select Parent e Child, isso aqui é mais para talvez você, quando estiver mais avançado, você vai estar agrupando as coisas e separando por seções, assim, dentro da estrutura da sua página, você pode trocar quem é o pai ou o filho desse componente. Review, acho que tá dando para ver aqui ainda, né? Review in the Elements Tree. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Vou passar para cá, para você ver. Review in the Elements Tree. Ele vai mostrar, ó, aqui no cantinho, onde está esse botão dentro das camadas que você tem inseridas aqui na sua página. Então, é bom para você poder localizar onde que está. Às vezes fica confuso pelo tanto de coisa que você colocou. Você pode usar esse atalho aqui para ele te dar a visualização. E aí, você pode também travar Lock Element, né? Então, você pode travar esse elemento e aí ele não mexe mais no editor. Peraí. Ó, não mexe mais. Isso é bom para, tipo, você já decidiu que ele tem que ficar aqui e não quer que... Por algum engano, você mova ele, perca ele da posição. Então, você pode travar e isso te dá mais segurança. Ou, às vezes, você trava essa parte e vamos supor que você cria um grupo e aí você trava esse grupo inteiro. E aí, esse grupo já não se mexe mais. E aí, se você fizer uma seleção, assim, do tipo... Deixa eu voltar esse cara aqui para cá. Você faz uma seleção, ó. Tá travado aqui, tá vendo? Eu não consigo mexer. Se eu, quero selecionar todos esses botões menos esse aqui. Então, eu venho aqui, pá. E aí, eu não consigo, né, selecionar aquele cara. E aí, eu seleciono só os botões que eu puder, que eu possa editar. Beleza? Então, é isso. Beleza, seguindo adiante, então, a gente passou por todas as opções aqui do botão. E condicionais, como eu já mostrei no outro vídeo, para você fazer condições. Nos botões é até legal, porque, por exemplo, quando esse botão for hovered, né, que vai ser passar o mouse em cima. Então, você consegue aqui definir, por exemplo, se eu passar o mouse em cima, o que acontece? Se eu clicar nesse botão ou se alguma coisa acontecer, o que vai acontecer? O que vai mudar? Então, vamos supor assim, ó. Se o usuário atual tiver o nome Caio, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Contém Caio. Beleza. Se o usuário atual tiver o nome Caio, vai acontecer o quê? A fonte ou o fundo desse botão, por exemplo, vamos pegar uma opção aqui, ó, Background Style. Vai ser uma flat color. Deixa eu ver aqui, peraí. Vai ser uma cor e vai ter uma fonte tal. Então, vai ser uma fonte de 24 pixels. Então, eu posso alterar as opções aqui e posso traçar novos parâmetros aqui para acontecerem se essa condição for verdadeira. Então, eu marco on e off aqui para ver essa condição e para deixar ela ativa, tá? Que mais? Essas condições, elas podem ser setadas para visibilidade também, né? Então, às vezes, por exemplo, se eu clicar no botão tal, exiba esse botão. Isso pode ser bem útil. Transições também para você setar alguns efeitos e transições. Vale a pena brincar aqui para você ver e testar. E é interessante ressaltar que quando você vem aqui em Edit Style, você edita o componente do botão,
você também tem essas opções aqui, né? E condicionais. Então, ó, quando o botão for hovered, né? Tiver o hover, você pode deixar a cor dele ser diferente. E criar outras condições também. Para deixar o estilo definido do seu botão. E as transições também, ó. Por exemplo, aqui tem uma transição de 200 milissegundos de easing, que é o quê? Vai fazer com que esse fundo, quando eu troque de cor, seja suave a transição. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? É uma transição suave na hora de passar o mouse em cima do seu botão. Legal? Então, basicamente, são esses os recursos do botão. E aí, vamos deletar aqui. Para cada um dos componentes que você incluir, vão ter opções diferentes. Então, de texto, por exemplo, é a mesma coisa. Se eu clicar, vai abrir uma caixinha de texto com um tamanho pré-definido. E se eu desenhar, ele vai desenhar uma caixa de texto já do tamanho que eu desenhei. E os parâmetros desse componente, quando selecionado, vão aparecer aqui no canto. Então, texto de exemplo. Então, eu tenho esse texto aqui e vai ficar aparecendo na minha página. Posso ajustar ele para deixar mais pequenininho e próximo do tamanho do texto. E aí aqui eu tenho algumas opções. Cortar o elemento, o texto, se não for, o tamanho não for grande o suficiente. Então eu posso marcar essa opção, principalmente se o meu texto for gerado de forma dinâmica, pode ser que ele varie de tamanho e essa caixa aqui não caiba. Então você pode optar tanto por deixar o texto vazar dessa caixa aqui para fora e exibir, ou cortar, né? E delimitar o tamanho exatamente para o tamanho que está aparecendo aqui. Você tem como diminuir o tamanho da altura se o elemento for pequeno, menor. Então, por exemplo, você deixa aqui uma caixa de texto esperando um texto aqui que vai caber em todo esse espaço. Mas e se não for, né, tão grande? Aí automaticamente ele vai ajustar, ó, e vai deixar assim na hora de renderizar. Tem mais algumas opções aqui de reconhecimento de links e e-mails. Então, se você colocar um link aqui, tipo, no formato de link mesmo, http://google.com, ele vai reconhecer que isso aqui é um link e vai criar um link de forma automática na hora que a página aparecer. Vamos mostrar aqui isso para você ver. Ó. Não pegou, não. Peraí, eu não marquei também, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aí, ó. Agora ele já reconhece como um link, tá? De forma automática. E aí dá para você mudar a cor também. Se quiser deixar um azulzinho, por exemplo, ó. Vou mostrar. Olha lá, já... É que, putz, eu escolhi um azul muito escuro, mas trocou para azul. Beleza. Aí tem como marcar o link para nofollow também, isso é mais questão de SEO. Tem como fazer esse elemento clicável também e criar workflows. E também você tem a opção de escolher o tipo da fonte. Então ele já vem com algumas opções: body copy, small, H1. Então ele já vai criar um textão grandão, ó, com uma formatação de um H1. E novamente a mesma dica do botão. Utilize estilos pré-definidos, não fique fazendo alterações direto no texto para manter consistência e padronizar o seu projeto. Vai ficar muito mais fácil de trabalhar depois, tá? Aí aqui tem as mesmas opções que eu já falei do botão. Basicamente, os elementos do Bubble, eles costumam ter algumas coisas iguais e algumas coisas diferentes. Logicamente, adaptando para o contexto do componente que você está trabalhando, mas essas opções aqui, tooltip, marcar o elemento na hora da página ser carregada ou não, tamanho fixo e os tamanhos aqui, posicionamento, são iguais para todos, em ângulo, para substituir, deletar, enfim, essas opções que eu já falei nesse vídeo. Condicionais e transições também disponíveis aqui para os elementos de texto, beleza? Show de bola, acho que dá para a gente fechar com essa aula aqui de
de componentes aqui, a gente falou de textos, de botões, demos várias dicas aqui interessantes, importantes. Lembrar sempre de nomear bem os seus componentes, lembrar de utilizar os estilos e você também está sabendo de todas as funções no painel aqui de alterações do Bubble. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se está gostando, deixa o like aqui no vídeo. Deixe seu comentário também, se você quiser. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Yes No Code, está querendo aprender sobre No Code, recomendo você se inscrever aqui no canal. A gente tem vários vídeos saindo aí constantemente. E essa série de Bubble está só começando aqui com várias dicas e a gente também vai fazer vídeos com outras ferramentas também. Do universo No Code tem várias ferramentas legais aí de No Code para a gente trazer, tem muita coisa para a gente falar aqui no canal. Então, se você está afim de aprender sobre No Code, se inscreve aqui e também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, No Code. Bye, bye.